Aluna Nayara Canedo, curso de Tecnologia em Alimentos, Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, disciplina de Microbiologia Geral orientada pelo professor Milton Lima. Capítulo 10 do livro de Microbiologia do Brook, Visão Geral dos Vírus e Virologia. Os vírus que infectam células bacterianas são amplamente distribuídos na natureza. A infecção de uma cultura confluente de bactérias, crescendo em um meio sólido, resulta em zonas de clareamento, denominadas placas, onde as células foram lisadas. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem-se independentemente de uma célula viva, denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios, que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo, desse modo, independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos, como plasmídios, os vírus têm forma extracelular, a partícula viral que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula onde podem replicar-se, em um processo denominado de infecção. Os vírus, assim como os plasmídios e alguns elementos genéticos, utilizam a maquinaria metabólica da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira, se cada nova célula também herdar o genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças humanas causadas por vírus. O estudo dos vírus é denominado virologia e abordaremos nos fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. Os vírus são os micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares. Portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido às informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares e, no caso de algum deles, ao desenvolvimento de doenças. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No estado extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas, e ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Nessa fórmula, a partícula viral denominada vírion é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é uma estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido da célula onde foi produzido para outra célula. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam o envoltório viral são sintetizados. Determinados vírus de animais, como os vírus da poliomielite e o vírus cincinal respiratório, podem dispensar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a fusão das células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo,
Ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutitos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente dos componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. O vírus redireciona as funções metabólicas da célula hospedeira, no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírus. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se. Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou RNA. Um grupo de vírus utiliza DNA e RNA como seu material genético, porém em diferentes estágios de seu ciclo de replicação. Os genomas virais podem ser classificados dependendo de o ácido nucleico presente no vírus correspondente a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se a fita simples ou dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular, DNA, RNA, proteína, os vírus de RNA são exceções a essa regra. Entretanto, a informação genética ainda flui do ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinaria de tradução da célula e, dessa forma, independentemente da estrutura genômica do vírus, moléculas de RNA mensageiro devem ser produzidas a fim de serem traduzidas pelos ribossomos da célula hospedeira. Estrutura e crescimento viral. 10.1 Propriedades gerais dos vírus. Embora os vírus não sejam células e, portanto, sejam não vivos, eles possuem um genoma que codifica as informações necessárias à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção de energia e dos compostos necessários à replicação de seus genomas e à síntese de suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de replicarem-se, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com a hospedeira que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados de bacteriófagos, abreviadamente como fago, foram intensamente estudados como sistemas modelo da biologia molecular e genética de replicação viral. Espécies tanto de bactéria como de arqueia são infectadas por bacteriófagos específicos. De fato, muitos dos conceitos básicos de virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus de organismos superiores. Em virtude de sua frequente importância médica, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordens, famílias e até mesmo gêneros e espécies. O táxon família mostra-se particularmente útil. Os membros de uma família de vírus apresentam morfologia de vírus, estrutura genética e estratégia de replicação similar. As famílias virais recebem denominações que incluem o sufixo
virídea. O maior genoma viral conhecido, aquele de mimivírus, tem 1,18 mpb de RNA, DNA de fita dupla. Esse vírus, que infecta protistas como a moeba, é um pouco dos vírus conhecidos atualmente, cujo genoma é maior do que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genomas virais são relacionados na tabela 10.1. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como pode ser observado na tabela, o genoma de alguns vírus, como reovírus ou influenzavírus, é segmento em mais de uma molécula de ácido nucleico. Estrutura viral. As estruturas dos vírions são bastante diferentes, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírion está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica, denominada capsídeo. Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais, organizadas em um padrão preciso e altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. 10.2 Natureza do vírion. Vírions apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírions é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,03 nanômetros de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para os vírus corresponde ao nanômetro, que equivale a 1 milésimo de um micrômetro. O vírus da varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros, aproximadamente o tamanho das menores células da bactéria. O vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possui diâmetros de apenas 28 nanômetros, tamanho aproximado de um ribossomo. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico, em metade do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém 1.000 a 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o maior conhecido tem aproximadamente 500 kbp. Curiosamente, bactéria exibindo os menores genomas são assim como os vírus, parasitas que se replicam em outras células. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe o número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas, que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores, denominados capsômeros. O capsômero corresponde à menor unidade morfológica que pode ser visualizada no microscópio eletrônico. Um único vírum pode apresentar grande número de capsômeros. A informação para o dobramento e a associação adequada das proteínas nos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem do vírum é denominado automontagem. O complexo total, formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas empacotado no vírum, é denominado núcleo capsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas no interior do vírum. Tais enzimas desempenham papel durante os processos de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ao redor do núcleo capsídeo, denominados envelope.
Trata-se de um vírus de RNA em que os 2130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírus TMV são de 18 vezes 300 nanômetros. O comprimento do vírus helicoidais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura do vírus helicoidal é determinada pelo tamanho do empacotamento das subunidades proteicas. Um icosaedro é uma estrutura simétrica, contendo 20 fases e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaédrica corresponde ao arranjo mais eficiente das subunidades em um envoltório fechado. Arranjo mais simples dos capsômeros correspondentes a 3 por face, com um total de 60 unidades por vírus. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que a possível de ser empacotada em um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essa mesma configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 unidades e 420 unidades. Simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são constituídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo a duas principais formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosaédrica. Em todos os casos, as estruturas características dos vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que o compõem. Um tipo vírus exibindo simetria helicoidal é o vírus de mosaico do tabaco. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circundando o nucleocapsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos. O envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios de membrana viral são derivados das membranas da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas especificadas dos vírus são críticas para a adesão do vírus à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação do vírus a partir da célula hospedeira após a replicação. A simetria do vírus envelopado não é expressa pelo vírus como um todo, mas pelo nucleocapsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão será discutida em detalhes posteriormente. Porém, observe que o envelope corresponde ao componente estrutural da partícula viral, responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, a especialidade da infecção viral e alguns aspectos de penetração dos vírus são controladas em parte pelas características dos envelopes virais. Vírus complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos de aspecto discutido até o momento, sendo compostos por várias partes, cada qual com forma e simetria distinta. Os vírus mais complexos em termos estruturais são alguns dos virianos, que possuem cabeça
icosaédrica e caudas helicoidais. Em alguns vírus bacterianos, tal como o bacteriófago da Escherichia coli, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Um vírus tão complexo, a montagem é também complexa. Por exemplo, no fago T4, a estrutura completa da cauda é formada como um subcomponente, sendo posteriormente adicionado à cabeça, contendo o DNA. Finalmente, as fibras da cauda, compostas por outra proteína, são adicionadas, originando o vírion infeccioso maduro. Enzimas em vírions. As partículas virais não realizam processos metabólicos e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírions contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisososima, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisosima é produzida novamente em grandes quantidades nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberando os vírions. Muitos vírions contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para a replicação do genoma viral e transcrição do RNA, vírus específico. Por exemplo, o retrovírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem uma DNA de polimerase RNA dependente denominada transcriptase reserva, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírion são necessárias uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Há alguns enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais, denominadas neuromimidases, enzimas que clivam as ligações glicosídicas em glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação do vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais seja desprovida de enzima própria, aqueles que contêm utilizam-as por um bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. 10.3 O hospedeiro viral. Pelo fato de os vírus replicarem-se apenas no interior das células vivas, seu cultivo requer o emprego de hospedeiros apropriados. Dentre os 3 tipos de hospedeiros virais, procariotos, plantas e animais, os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratório. Para o estudo dos vírus bacterianos, são empregados culturas puras em meios líquidos ou semissólidos agar. A maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos ou celulares, e o uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus. No caso do vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados, uma vez que o seu estudo
Algumas vezes requer o uso de plantas inteiras. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que a bactéria. Frequentemente, os vírus de plantas requerem a ruptura da espessa parede celular, a fim de promoverem a infecção. Culturas de células animais. As culturas de células animais são derivadas das células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental. Exceto quando são utilizadas células sanguíneas, as culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de parte do tecido, seguida da dissociação das células pelo tratado com uma enzima que degrada o cimento intracelular e semeadura de suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri. A fina camada de células aderida à placa de vidro ou ao plástico, denominada monocamada, é recoberta por um meio de cultura adequado, incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são, normalmente, bastante complexos, contêm alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato. Para a obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo e, a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinidamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes da pesquisa do vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de forma indefinida, embora possa permanecer viva por alguns dias. Tais culturas, denominadas de culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus. Embora novas culturas devem ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo e que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção da linhagem celular primária ou permanente. No entanto, órgãos inteiros ou partes de órgão podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permitem o crescimento do vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. 10.4 Quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar esse vírus pelo uso de microscópio eletrônico, o número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo-se seus efeitos sobre a célula hospedeira. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável quando inoculada em um hospedeiro suscetível. Ela pode corresponder a somente um vírus, embora, com maior frequência, sejam necessários um inóculo maior. A maior parte da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida de quantidade de vírus, é denominada título. Pode ser obtida. Ensaio de formação de placas de Lise. Quando um vírus inicia a infecção em uma camada de célula hospedeira crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na forma de uma área clara no tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise e convencionou-se que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente a janelas,
que surgem no tapete das células, exibindo confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando as partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras, espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem, originando uma camada turva visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Contando-se o número de unidades formadoras de placa de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras. Isso porque, se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova coluna bacteriana fresca. Obtém-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio de formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos por Koch foi significado para a biologia de culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais, utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de célula animal em cultura é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual a suspensão viral é sobreposta. A placa de Lise são reveladas com uma zona de destruição das células animais, e a partir do número de placas originadas é possível estimular o título viral. Eficiência de plaqueamento. O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa. Em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placa de Lise é sempre inferior às contagens da suspensão viral, realizadas ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causam infecção são frequentemente inativos, embora em algumas situações este não seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especialmente com vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm os genomas defectivos. No entanto, algumas vezes a baixa eficiência do plaqueamento significa que nas condições empregadas, alguns vírus não formam capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso de vírus bacterianos, a eficiência do plaqueamento geralmente seja superior a 50%. No caso de vírus de animais, ela pode ser muito inferior, de 0,1 a 1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra viral, geralmente por meio de diluições decimais, seguindo da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo de ponto final de diluição.
Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais inoculados morrem. Embora o método utilizado, animais inteiros, seja mais trabalhoso, é menos preciso do que os métodos cultivares celulares. Ele pode ser essencialmente ao estudo de certos tipos de vírus. Replicação viral. 10.5 Características gerais da replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva a sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem então ser organizados em novos vírus, que escapam das células. As fases de replicação viral podem ser divididas em 5 etapas. Primeira, ligação, adsorção do vírus a uma célula hospedeira suscetível. 2. Penetração do vírus ou do seu ácido nucleico na célula. 3. Síntese de ácidos nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula de acordo com o redirecionamento determinado pelos vírus. 4. Montagem dos capsídeos. 5. Liberação do vírus maduro pela célula. Esses estágios de replicação viral são ilustrados na figura 10.9. Nos primeiros minutos após a infecção, diz-se que os vírus estão na fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de cultura. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente, devido à sua adsorção às células hospedeiras. Uma vez ligados, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase, os vírus deixam de existir como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior do seu capsídeo. A maturação em moléculas do ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase da maturação, o título de vírus ativo no interior da célula aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação. Ao final da maturação, ocorre a liberação dos vírus maduros, como resultado da lise celular, ou de um processo de brotamento, dependendo do vírus. A duração de um ciclo complexo de replicação dura em torno de 20 a 60 minutos. No caso de muitos vírus bacterianos, há 8 a 40 horas para a maioria dos vírus de animais. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapa única. 10.6 Ligação e penetração viral. Nesta sessão, enfocaremos as ligações e a penetração viral às primeiras etapas da replicação. Ligação. A base mais comum para a especialidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus nu ou envelopado possui uma ou mais proteínas externas que interagem em compostos específicos de superfície celular, denominadas receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais da célula hospedeira, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses aos quais os vírus se ligam. Os receptores realizam funções normais da célula. Por exemplo, o receptor do bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor do bacteriófago lambda normalmente está envolvido por captação de maltose.
Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intracelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores dos vírus poliomielite ou do HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência do seu receptor específico, os vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro podem adquirir a capacidade de não serem absorvidos. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de atualizar mais de um receptor, de modo que a perca de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade dos hospedeiros de um vírus em partículas é determinada, em parte pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja incapaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriado infectam somente as células do trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alteração tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em uma penetração. O vírus deve replicar-se no interior das células. Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus repliquem, certas proteínas devem também penetrar na célula hospedeira. É importante ressaltar que a ligação e mesmo a penetração em uma célula suscetível não levam à replicação viral, caso a informação contida no genoma viral não possa ser decodificada. Uma célula que permite o ciclo completo de replicação de vírus é referida como permissiva para aquele vírus. Vírus distintos apresentam diferentes estratégias para a penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnudados da membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírus no citoplasma. No entanto, no caso dos vírus nus de animais e muitos vírus envelopados de animais, o vírus inteiro penetra na célula em endocitose. Em tais casos, os vírus nus devem ser desnudados no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto e a replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem o desnudamento do citoplasma, enquanto outros, o desnudamento ocorre entre a membrana nuclear. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. O bacteriófago T4, que infecta a Escherichia coli, é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura 10.5b. O vírus apresenta uma cabeça no interior da qual o DNA linear de fita dupla encontra-se enovelado a uma cauda longa e relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas de cauda. Os vírions inicialmente ligam-se às células pelas fibras de cauda. As extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa. No envelope celular gram-negativo. Em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato
entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espículas caudais delgadas, situadas na extremidade. A ação de uma enzima similar à lisozima promove a formação de um pequeno poro no peptídeo glicano. A bainha da cauda contrai-se e o DNA viral penetra no interior do citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda fágica, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da célula. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais muitas vezes podem eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos antes que a infecção viral se dissemine ou algumas vezes antes que o vírus penetre na célula do alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral reconhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesa. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA, capazes de destruir o DNA viral de fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonucleases e restrição de hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em um ou mais locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado de restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro, que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção a seu próprio DNA. Outros vírus, como os bacteriófagos T3 e T7, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro pela codificação de proteínas que inibem os sistemas de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição e metilação, auxiliando a impedir a infecção do vírus capazes de sobreprejuar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outras DNA metilases, enzimas que podem estar envolvidas no preparo do DNA ou na regulância genética, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra as endonucleases exógenas, isto é, necessário porque alguns vírus codificam sistemas de restrição próprios, desenvolvidos para destruir o DNA do hospedeiro. Desse modo, fica evidente que o vírus e os hospedeiros responderam mutuamente aos mecanismos de defesa, pela evolução contínua do mecanismo visando aumentar suas possibilidades de infecção ou de sobrevivência, respectivamente. 10.7 Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que um hospedeiro foi infectado, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas, assim como proteínas específicas do vírus devem ser sintetizadas para que o vírus se replique. Normalmente, a produção de pelo, menos algumas proteínas virais, é iniciada logo após a entrada do genoma viral na célula. A síntese dessas proteínas requer um mRNA viral. Em certos tipos de vírus de RNA, o próprio genoma corresponde ao mRNA. Entretanto, para a maioria dos vírus, o mRNA deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma DNA ou RNA, e então o genoma deve ser replicado. O esquema de classificação de Baltimore do vírus e DNA. A virologia de David Baltimore,
que foi agraciado juntamente com Hardy Temin e Renato Dubecco com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1975 pela descoberta de retrovírus e da transcriptase reserva, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral do seu mRNA na classificação de Baltimore. São reconhecidos 7 classes de vírus. Os vírus de DNA de fita dupla são agrupados na classe 1. O mecanismo da síntese de mRNA é replicado no genoma dos vírus de classe 1 e é o mesmo que aquele utilizado pelo genoma da célula hospedeira. Embora diferentes, vírus empregam a entrada estratégia distinta para garantir que a expressão do mRNA viral seja favorecida entre a relação do mRNA do hospedeiro. Vírus na classe 2 correspondem a vírus de DNA de fita simples. Nesses vírus, antes do mRNA ser produzido, uma fita completamente de DNA deve ser sintetizada, uma vez que a RNA polimerase utiliza DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese de intermediário de um fdNA é uma subsequente transcrição, podem ser realizadas por enzimas celulares. O intermediário da fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se o genoma enquanto a outra é descartada. O vírus TORC-teno é amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não provoca sintomas óbvios de doença. O mecanismo de replicação dele ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA e fita positiva e negativa. A produção de RNA e a replicação do genoma são processos diferentes nos vírus de RNA. Contudo, antes de discutirmos esses vírus, são necessários alguns conhecimentos sobre nomenclatura relacionada à origem da fita do ácido nucleico. Lembre-se que o mRNA é complemento da fita de DNA, empregada como molde em relação à sequência da base. Essa convenção é utilizada para descrever a configuração do genoma do vírus de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA de fita simples com a mesma orientação do seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma de RNA de fita simples seja complementar ao seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esses vírus se replicam? As RNA polimerases celulares normalmente são catalisadas à síntese de RNA a partir de um modo de RNA utilizando, em vez disso, um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA positivo são negativos ou de fita dupla, requerem polimerase RNA dependente específica. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. O retrovírus apresenta um RNA de fita simples em seu vírus. Contudo, replicam-se empregando um intermediário de fdNA. O processo pelo qual a informação contida no RNA é convertida em DNA é denominado de transcrição reversa. E dessa forma, tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reversa. Embora o RNA dos retrovírus seja uma fita mais
ele não é empregado como mensageiro e, por isso, esses vírus devem apresentar transcriptases reversa em seu vírus. Após a infecção, o vírus do FsRNA é convertido a fdDNA por meio de um intermediário híbrido. Finalmente, os vírus da classe 6 correspondem àqueles que apresentam DNA de fita dupla em seus vírus, mas esses replicam empregando o intermediário de RNA. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, os ambivírus contêm genoma de RNA de fita simples no qual metade está na orientação mais e outra metade na configuração menos. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade, antes que os genes possam ser traduzidos. A evolução claramente levou à diversidade dos genomas virais e seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o mRNA tenha sido produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas. Primeira, proteínas sintetizadas logo após a infecção, denominada de proteína precoce, e proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias. De maneira geral, tanto o tempo de crescimento como a quantidade de proteínas virais são altamente reguladas. As proteínas precoces são enzimas que atuam catalicamente e, portanto, sintetizadas com menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente a componentes estruturais do vírus, sendo produzida em quantidades de bastante superiores. A infecção viral altera os mecanismos regulatórios do hospedeiro, uma vez que há uma acentuada superprodução dos ácidos nucleicos e proteínas virais da infectada. Em alguns casos, a infecção viral promove uma interrupção total da síntese de macromoléculas dos hospedeiros, enquanto em outros a síntese precede contaminadamente a síntese de produtos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese viral encontra sob o controle do vírus, uma vez que a célula hospedeira. Vários elementos desse controle são similares aos mecanismos regulatórios discutidos no capítulo 9. Embora existam também mecanismos regulatórios exclusivamente virais, discutiremos esses mecanismos regulatórios quando abordarmos vírus mais estudados. Diversidade viral. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriofagos exibem grande diversidade, sendo ilustrado abaixo. Exemplos de várias classes. A maioria dos vírus bacterianos estudados detalhadamente infectam bactérias como Escherichia coli e Salmonella entérica. No entanto, são conhecidos como os vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactéria como arquea. A maioria das bactérias reconhecidas contém genoma de DNA e fita dupla, e acreditando que esse tipo de bacteriófago seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem outros vários tipos conhecidos, incluindo aqueles com genoma de RNA e fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelope lipídico, sendo a maioria nu. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com genoma de DNA e fita dupla ilustrado possuem cabeça e cauda. Embora os vírus bacterianos com cauda tenham sido os primeiros a serem estudados como sistemas modelo para o entendimento das características gerais de multiplicação geral, atualmente alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus e bactérias não tem valor apenas como base na discussão sobre vírus de animais, mas é também essencial ao entendimento do tema
abordado nos capítulos 10.4 Bacteriófagos virulentos e T4. Os vírus virulentos provocam a morte dos seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus deste tipo a serem detectados e estudados foram os bacteriófagos com genomas de DNA linear de fita dupla que infectam Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas a bactérias. Os virologistas iniciaram os trabalhos realizando isolamento e o estudo desses vírus como sistemas modelo. O genoma de bacteriófagos T-pares. Os bacteriófagos T2 e T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém o fago T4 é o mais estudado. O vírus do fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça icosaédrica alongada, com dimensões totais de 85 × 110 nanômetros, ligada à cabeça a uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal de 25 × 110 nanômetros, ao qual estão conectados uma bainha, um pescoço conector com colarinho e uma placa basal complexa, a qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 diferentes grupos de proteínas estruturais. O DNA de T4, com redundância terminal, que infecta a uma única célula hospedeira, é primeiramente replicado como unidade e, em seguida, várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA, denominado cancatâmero. Durante o empacotamento, o DNA de T4 de DNA não é clivado em uma sequência específica. Em vez disso, um segmento de DNA longo o suficiente para preencher a cabeça do fago é clivado a concatâmero. Consequentemente, o DNA de T4 encontra-se protegido das defesas do hospedeiro. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4. Precocemente, a infecção T4 dirige a síntese de seu próprio RNA e também inicia a replicação do seu DNA peculiar. Cerca de 1 minuto após a ligação e penetração do hospedeiro pelo DNA da T4, a síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida. E a transcrição de genes fágicos especialmente é iniciada. A transfusão do mRNA viral inicia-se logo em seguida, após cerca de 4 minutos de infecção. A replicação do DNA fágico é iniciada. Embora T4 possua um genoma muito longo para um vírus, ele não codifica sua própria RNA polimerase. O controle da síntese do mRNA do T14 requer a síntese de proteínas que modificam sequencialmente e a especificidade do RNA polimerase dos hospedeiros. Proteínas específicas do fago codificadas pelos genes precoces também são covalentes nas solubilidades alfa da RNA polimerase do hospedeiro. O fago T4 codifica mais de 20 novas proteínas, as quais são sintetizadas precocemente após a infecção. Elas incluem enzimas envolvidas na síntese de boa fase incomum da 5-hidroximetilcitosina e em sua glicoligação, além de uma enzima que degrada o precursor do DNA normal, a desoxicitidina trifosfano. Além disso, a T4 codifica algumas enzimas cujas funções são similares àquelas das enzimas de replicação do DNA da célula hospedeira, porém são sintetizadas em maiores quantidades, permitindo a síntese
mais rápida de DNA específico de T4. Proteínas precoces adicionais incluem aquelas envolvidas no processamento de DNA fágico recém-replicado. A maioria dos genes tardios codifica proteínas estruturais do vírus, incluindo as da cabeça e da cauda. A montagem das cabeças e da cauda ocorre de forma independente. O DNA é ativamente bombeado para o interior da cabeça até que a pressão interna atinja o nível necessário, que corresponde a 10 vezes a pressão de uma garrafa de champanhe. A cauda e as fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre com a lise celular. O fago codifica uma enzima, a lisososima de T4, que degrada a peptidoglicana da célula hospedeira. Após cada ciclo de replicação, com duração média de 25 minutos, mais de 100 novos vírus são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual nesse momento encontra-se quase totalmente destruída. 10.10 Bacteriófagos temperados, lambda e P1. Bacteriófago T4 é um virulento. No entanto, outros vírus, embora capazes de matar as células por meio de um ciclo lítico, podem também apresentar um ciclo de vida diferente, que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são chamados de vírus temperados. Esses vírus podem assumir um estado denominado de lisogênia, em que a maioria dos genes virais não é expressa, sendo o genoma viral denominado de prófago, replicado com sincronia com o cromossomo do hospedeiro. A expressão do genoma viral é responsável pelos planos à célula hospedeira e não a mera presença do DNA viral. Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genomas virais sem prejuízo, desde que tenha a expressão dos genes que controlam as funções líticas, vírus seja mantido sob controle. Em células que albergam um vírus temperado denominados de lisogenas, o genoma fágico é replicado juntamente com o genoma do hospedeiro, sendo transmitido de uma geração à seguinte durante a divisão celular. Em determinadas condições, os vírus lisogênicos podem reverter a via lítica, iniciando a produção de vírions. Os dois fagos temperados mais bem caracterizados são a lambda e P1. Ambos contribuíram significativamente para o avanço da genética molecular e correspondem a importantes ferramentas da genética bacteriana e da clonagem molecular. A lisogênia também apresenta importância ecológica, uma vez que a maioria das bactérias isoladas na natureza são lisogenadas por um ou mais bacteriófagos. A lisogênia pode conferir novas propriedades genéticas às células bacterianas, e em capítulo posterior veremos alguns exemplos. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem entrar em ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriófago temperado é apresentado. Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra de forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano ou encontra no citoplasma, na forma de plasmídio. Em qualquer um dos casos, ele replica-se concomitantemente com a célula hospedeira, desde que os genes que ativam a via lítica não sejam expressos. Essas formas são líticas
são referidas como prófagos. Normalmente, esse controle deve ser uma proteína regressora, codificada pelo fago. A proteína viral repressora não controla apenas os genes líticos do prófago, mas também impede a expressão dos genes de outros vírus idênticos que penetram na célula. Isto provoca a imunidade dos lisogênios, a infecção pelo mesmo tipo de vírus. Se a proteína repressora do fago for inativada, ou se sua síntese for impedida, o prófago é induzido. Novos vírus são produzidos e a célula hospedeira sofre lise. Em alguns casos, condições alteradas, especialmente danos no DNA da célula hospedeira, induzem a via lítica. Se o vírus pode perder a capacidade de deixar o genoma do hospedeiro, ele torna-se um vírus críptico. Estudos genômicos revelam que muitos cromossomos bacterianos contêm sequências de DNA que em algum momento claramente pertenciam a um genoma viral. Assim, o estabelecimento e a interrupção do estado lisogênico com procariotos provavelmente corresponde a um processo dinâmico. O bacteriófago lambda. O bacteriófago lambda, que infecta a Escherichia coli, foi estudado em detalhes. Como observado em outros vírus temperados, as vias líticas e lisogênicas são possíveis. Os vírus da lambda assemelham-se àqueles de outros bacteriófagos com cauda, embora não ocorram a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste no fd-DNA linear. No entanto, extremidades 5 de cada uma das fitas há uma região de fita simples, de 12 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades coesivas de fita simples são complementares quando o DNA da lambda penetra a célula hospedeira. Essas regiões se paream formando um sítio COS. O DNA então é ligado, originando um círculo de fita dupla. Quando lambda realiza o ciclo lisogênico, ela interage-se ao cromossomo da Escherichia coli em um sítio específico, conhecido como sítio ACT. Está ligado à lambda. A integração requer a presença da enzima integrase de lambda, que reconhece os sítios de ligações no fago e da bactéria, facilitando sua união. O DNA de lambda integrada replica-se juntamente com o restante do genoma do hospedeiro, sendo transmitido à progênie celular. Lambda, lise ou lisogênia. A ocorrência da lise ou lisogênia durante a infecção da lambda depende de uma alternância genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em duas proteínas regressoras ao repressor da lambda, ou proteína. O repressor CRO, para estabelecer a lisogenia, dois eventos podem ocorrer. A produção de proteínas tardias pode ser impedida e uma cópia de genoma de lambda deve ser integrada ao cromossomo do hospedeiro. Visão geral dos vírus de animais. As seções iniciais deste capítulo dedicaram-se às propriedades gerais dos vírus, sendo os vírus animais poucos mencionados. Aqui passaremos a considerar alguns dos atributos. Dos vírus em animais, que servirão de base para a discussão sobre retrovírus, um dos quais causa a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. Em nossas discussões sobre a produção viral das seções 10.5 e 10.7, abordamos as questões dos hospedeiros.
Além disso, alguns detalhes no processamento de RNA de eucariotos interferem na replicação de vírus de animais, porém, elas não são consideradas no momento. Classificação de vírus de animal. Vários tipos de vírus de animais são ilustrados. Os principais da classificação viral são discutidos na seção 10.7. Os vírus de animais são classificados segundo os mesmos critérios adotados para os vírus bacterianos, incluindo o sistema de classificação Baltimore, que classifica os vírus com base no tipo de genoma e na estratégia de produção. São conhecidos vírus de animais em todas as categorias de replicação no título 19. Discute-se um exemplo a cada. A maioria dos vírus de animais mais estudados em detalhe são aqueles que replicam-se em culturas celulares. Observam-se que existem mais tipos de vírus de animais envelopados do que vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado a diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente às células procarióticas, as células animais são desprovidas de parede celular, e desse modo os vírus são mais facilmente secretados pelas células. Ao deixarem as células, os vírus removem parte da bicamada lipídica da célula animal quando atravessam a membrana. Consequência da infecção viral em células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lítica resulta na destruição da célula hospedeira. No caso do vírus envelopado, no entanto, a liberação do vírus pode ocorrer por um processo de tipo brotamento. Pode ser lenta e não provoca a lise da célula hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo os vírus infinitamente. Tais infecções são denominadas de infecções persistentes. Os vírus podem também provocar infecções latentes no hospedeiro e uma infecção latente há um intervalo de tempo entre a infecção viral e os eventos láticos. As vesículas febres causadas pelos vírus de herpes simples correspondem a um tipo exemplo de uma infecção viral latente. Os sintomas reaparecem esporadicamente quando o vírus sai do estágio de latência. O estágio latente de infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à integração do genoma viral no genoma da célula hospedeira, como frequentemente observa nos casos de infecção letantes, como bacteriófagos temperados. Em vez disso, os herpes vírus encontram-se em um estado inativo no interior das células nervosas. Um baixo nível de transcrição ocorre, porém não há replicação do DNA viral. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes contendo vários núcleos. Como esperado, tais células fundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Muitos vírus são conhecidos, contudo, dentre os vírus ilustrados, um grupo destaca-se. Retrovírus. Os retrovírus possuem genoma de RNA que é aplicado através de um intermediário do DNA. O termo retro significa para trás, e a denominação retrovírus deve-se ao fato de eles transferirem a informação de maneira reversa, o RNA para DNA. Os retrovírus utilizam a enzima transcripase reserva para realizar esse processo um tanto interessante. O uso das transcriptase reserva não é restrito aos retrovírus. O vírus da hepatite B e o vírus do mosaico da couve-flor também realizam a transcrição nervosa em seus processos de replicação. Os retrovírus são interessantes por variar outras razões. Por exemplo, essas foram os primeiros vírus definidos
como causadores de câncer. O retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envoltório viral. Normalmente, 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírus correspondem à transcripase reserva, à integrase e a uma protease. O vírus também contém molécula de tRNA, célula específica utilizada na replicação. Propriedades do genoma e da replicação dos retrovírus. O genoma de retrovírus é singular. Ele consiste em duas formas moléculas idênticas de DNA de fita simples de sentido mais. O mapa genético de um genoma típico de retrovírus é apresentado na figura abaixo. Embora existam diferenças entre os mapas genéticos de diferentes retrovírus, todos contêm os seguintes genes, arranjos na mesma ordem, que codifica proteínas estruturais, que codificam as transcripases reserva e integrase, que codifica proteínas do envelope. Alguns retrovírus, como o vírus da sarcoma de Rous, apresentam 4 genes e justamente o gene INF envolvido na transformação celular no câncer. As repetições terminadas ilustradas do mapa são essenciais. 1. Entrada na célula pela fusão da membrana citoplasmática com sítios contendo receptores específicos. 2. Remoção do envelope de vírus da membrana enquanto o genoma e as enzimas permanecem no cerne viral. 3. Transcrição reserva de um dos 2 genomas de RNA e um DNA de fita simples subsequente convertido. 4. Integração do DNA retroviral. 5. Transcrição do DNA retroviral. 6. Montagem e empacotamento do RNA. 7. Brotamento de vírus envelopados na membrana citoplasmática e liberada pela célula. Atividade de transcripase reserva. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de RNA na célula corresponde à transcrição reversa. Conversão de RNA em uma cópia de DNA, utilizando a enzima transcripase reserva presente no vírus. O DNA formado corresponde a uma molécula linear de fita dupla, sintetizada no citoplasma. O processo global de transcrição reserva em um produto final que apresenta longas repetições terminais, mais extensas que as repetições terminais do próprio genoma RNA. A molécula complexa de fDNA penetra no núcleo juntamente com a proteína interagem. Nesse momento, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. Quando os promotores à direita são ativados, o DNA primordial integrado à transcrição de um RNA polimerase da célula hospedeira origina produtos. Esses produtos de RNA devem ser tanto empacotados em partículas virais, como podem ser traduzidos em proteínas. Entidades virais. Definimos um vírus como um elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo sua própria replicação, e que exibe uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns agentes infecciosos semelhantes aos vírus, porém suas propriedades não são enquadradas nessa definição. E, portanto, não são considerados vírus. Os vírus defectivos são nitidamente derivados dos vírus, porém tornam-se dependentes de outros vírus completos para suprir determinados produtos gênicos. 10.13 Vírus defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como
vírus auxiliares ou helpers. Alguns desses assim chamados vírus defectivos dependem simplesmente de vírus intactos do mesmo tipo a fim de serem supridos das funções necessárias. Muito mais interessantes são os vírus defectivos, referidos como os vírus satélite, para os quais não se reconhece numa versão intacta. Esses podem com o auxílio do vírus não relacional. Exemplo de vírus defectivos e satélite. Vários vírus defectivos são conhecidos. Por exemplo, o bacteriófago P4 da Escherichia coli é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica qualquer proteína no capsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado ao P2, que atua como um fago helper, fornecendo as proteínas do capsídeo necessárias à montagem da partícula fágica. Os vírus satélite são encontrados tanto em animais como em vegetais. Por exemplo, o vírus do adenoácido. É um vírus satélite de humanos que depende do adenovírus para auxiliar. O vírus adenoácido e adenovírus pertencem a duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente mutamente defectivo do adenovírus, mas sim um vírus não relacionado que infecta as mesmas hospedeiras. Contudo, pelo fato de causar pouco ou nenhum dano ao hospedeiro, o AAV está sendo atualmente utilizado como vetor de clonagem eucariótica como terapia genética. Nesse sistema, ele pode ser utilizado para carregar genes de substituição em tecidos hospedeiros específicos sem causar doença. 10.14 Viroides. Viroides são moléculas de RNA infeccioso que, diferente dos vírus, pelo fato de serem desprovidos do envoltório proteico, apesar disso, os vírus possuem uma forma extracelular relativamente estável que migra de uma célula hospedeira a outra. Os viroides correspondem a pequenas moléculas circulares de RNA e fita simples, sendo os menores patógenos conhecidos. Estrutura e funções dos viroides. A forma extracelular do viroide corresponde a um RNA nu, não a qualquer tipo de capsídeo proteico, embora o RNA do viroide seja um círculo de fita bem simples, covalentemente fechado. Existem tantas estruturas secundárias que ele se assemelha a uma pequena molécula de fita dupla, com extremidades fechadas. Essa configuração parece tornar o viroide suficientemente estável, permitindo sua existência fora da célula hospedeira. Um aspecto ainda mais interessante é o fato de a molécula de RNA não conter genes codificantes de proteína. Dessa forma, o viroide ser quase que totalmente dependente da atividade do hospedeiro para sua replicação. O viroide é replicado no núcleo ou cloroplasto da célula hospedeira por uma das RNA polimerases na planta. Doenças provocadas por viroides. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolverem sintomas que variam de moderados a letais, dependendo do viroide. A maioria dos sintomas severos está relacionada ao crescimento, sugerindo que os viroides mimetizam ou interferem de alguma forma com pequenos RNAs regulatórios, cujos exemplos são amplamente observados em plantas. Assim, os próprios viroides poderiam ser RNAs regulatórios que evoluiriam de modo a induzir eventos destrutivos ao invés de exercerem papéis benéficos da célula. Não são conhecidas doenças causadas por viroides em animais. Da mesma forma, o mecanismo pelos quais os viroides causam doenças em plantas pertencem obscuros. 10.15 Prions. Os prions representam o outro extremo em relação aos viroides.
Eles apresentam uma forma extracelular distinta na natureza totalmente proteica. A partícula do prion não contém DNA ou RNA, contudo, é infecciosa, sendo reconhecidos prions que causam doenças em animais como SCARP. Em ovinos, a encefalopatia esponfirme do gado bovino ou mal da vaca louca. A doença debilitante crônica em cervos e alces e a doenças do caru. Em humanos, não são conhecidas doenças causadas por prions em plantas, embora prions tenham sido encontrados em leveduras. Coletivamente, as doenças de animais causadas por prions, conhecidas como encefalopatias espergonfirmes transmissíveis, TSS. Em 1997, o cientista americano Stanley Purcell foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho pioneiro com essas doenças com as proteínas de prions. Doenças causadas por prions e o ciclo infeccioso do prion. Quando um prion patogênico penetra em uma célula hospedeira que representa uma proteína priônica normal, ele promove a concentração da proteína PRPC a PRSC. Assim, o prion aberrante não subverte as enzimas ou genes hospedeiros, como ocorre no caso do vírus. Em lugar disso, o prion replica-se ao converter as proteínas priônicas normais já existentes na célula hospedeira de forma patogênica. As doenças causadas por prions ocorrem por 3 mecanismos distintos, embora todos levem ao mesmo resultado. Em uma doença priônica infecciosa, conforme descrita há pouco, a forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais e humanos. Na doença priônica, o brotamento incorreto aleatório da molécula ocorre em indivíduo normal e não infectado. O que ocorre quando uma pessoa tem a proteína PRPSC não encontra qualquer prion sadio para alterar? A resposta é que não ocorre doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico. Considerando o mecanismo de replicação do prion, camundongos modificados geneticamente que apresentam as 2 cópias de gene PMP rompidas e, portanto, não produzem PRPC, são resistentes a infecções por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm tempo de vida normal e não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isto deixa em aberto uma inteligente questão sobre qual o papel da proteína priônica normal desempenha nas células cerebrais. Os prions consistem em proteínas e não possuem ácido nucleico. Os prions são encontrados em 2 conformações, a forma celular original e a patogênica. A forma patogênica replica-se, convertendo proteínas priônicas sadias na conformação patogênica.